Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui novamente falando com vocês. Eu sou o professor George e hoje iremos falar sobre pronomes, beleza? Mas antes que a gente inicie nossa aula propriamente dita, eu gostaria de mandar um abraço para os alunos e professores dos povoados Cajazeiras BR, Centro dos Ramos, Boa Sorte, Lagoa do Socorro e também lá Santa Vitória. Na aula passada e na aula retrasada eu estava observando a presença de vocês nas nossas aulas e fiquei muito feliz, fico muito grato pela participação e quero que continue participando e cada vez com mais alunos também, tá? Mas mesmo assim, muito obrigado por ter participado, vocês aí desses povoados, e também eu quero estender esse abraço para todos os alunos de todos os povoados aqui do nosso município, também aqui da sede. Muito obrigado mesmo pela participação, muito obrigado pela essa ajuda que vocês vêm dando a gente, porque sem vocês aí, aqui a gente não é nada. Então muito obrigado mesmo, e vamos agora falar um pouquinho sobre pronome, beleza? Então galera do 7º ano, agora é pronome com vocês. Bom, então vamos aqui analisar essa charge. A Copa do Mundo é nossa, o cara está bem animado, a burocracia também é nossa, a violência é nossa, a corrupção é nossa, o trambique também, a miséria, a desigualdade social, tá? Então olha só, o cara estava empolgado, depois ele vai pensando, refletindo o que tem além da Copa do Mundo do Brasil, não é isso? E vai ficando aqui cada vez mais triste, mais triste, mais triste. Bom, a questão que a gente vai observar, justamente, ela fica aqui na página, só um minutinho para a gente ir lá na página. Bom, justamente nesta página aqui. Então, a palavra nossa, ela estabelece uma relação de posse, lá no texto, né? A Copa do Mundo é nossa, a corrupção também é nossa, e assim por bem, né? Tá, então vamos lá, desculpem. Então, a palavra nossa lá no texto, na charge que a gente acabou de ver, ela estabelece uma relação de posse entre duas partes, que é o possuidor e o que é possuído. É isso? Então, nesse contexto, o possuidor somos nós. Nós quem? Todos nós brasileiros. Então, a coisa possuída varia, de acordo com a ação aqui. No começo era a Copa do Mundo, que era nossa, a burocracia, a violência e assim por diante. Então, a palavra nossa, pessoal, nós chamamos essa palavra de pronome possessivo. E o que é o pronome possessivo? Não é isso? O pronome possessivo é aquele pronome que estabelece uma ideia de posse. Tá? Então, esses pronomes possessivos, eles variam de acordo com as três pessoas do discurso, que é a primeira pessoa, o falante, a segunda pessoa é o ouvinte, e a terceira pessoa do discurso, que é o assunto entre as duas pessoas. Então, como eu já falei, os pronomes possessivos eles vão variar de acordo com essas três pessoas. Tá? Assim, a palavra nossa é um pronome possessivo da primeira pessoa, porque nossa, nós, então relativo aí a nós. Não é isso? E concorda com a palavra Copa do Mundo, concorda com violência, concorda com a corrupção. Então, a Copa do Mundo é nossa, a violência é nossa, a corrupção e assim por diante. Tá? Então, o que são pronomes possessivos aqui, conceituando pronome possessivo? São aqueles pronomes que indicam relações de posse referente às três pessoas do discurso. Então, por que ele tem esse nome? Porque ele estabelece essa relação, ele indica essa relação de posse. Por isso que é um pronome possessivo. Então, são esses pronomes possessivos que nós temos na língua portuguesa. Pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles e elas. Pronomes possessivos, então meu está relacionado à primeira pessoa, no caso singular, meus, minhas, meus, meu, minha e minhas, está relacionado à primeira pessoa. O tu, a segunda pessoa do singular, os pronomes possessivos estão relacionados a teu, teus, tua e tuas. E a terceira pessoa do singular, que é seu, seus, sua e suas. Já que na primeira pessoa do plural, então é nosso, nossos, nosso e nossas.
E assim por diante. Vosso, a segunda pessoa do plural, vossos, vossa e vossas. E a terceira pessoa do plural, caso eles e elas, seus, seu, sua e suas. Então, os pronomes possessivos, eles se referem, né, às três pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Certo? Então vamos analisar essa tirinha aqui, tá? Moço, tira uma foto da gente com essa máquina? Claro, com todo prazer. Simpático esse moço, não? E aí, mais um pouquinho aqui, o que acontece? Que moço? Aquele que está fugindo com a nossa máquina? Bom, então tá, né? A realidade do nosso país é essa, infelizmente. Então vamos observar aqui a seguinte questão. Então observe que lá no primeiro quadrinho, quando o personagem se refere à sua máquina, no caso, a máquina deles, ela está muito próximo deles. Na verdade, você está com a mulher segurando essa máquina, a mulher está segurando a máquina nas mãos. Então ela fala, esta máquina, tá? Já no segundo quadrinho, a personagem está um pouco distante do homem. Então ele fala, esse moço, tá pessoal? Já no terceiro quadrinho, quando o homem está fugindo com a máquina, o cara emprega aquele, tá? A palavra aquele. Ou seja, então os pronomes, as palavras esta, esse e aqueles, eles são pronomes demonstrativos, que eles vão indicar a posição da coisa demonstrada em relação às três pessoas do discurso. Então, o que são os pronomes demonstrativos? São aqueles que situam a pessoa ou a coisa demonstrada em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no espaço, no tempo ou no próprio texto. É isso que nós iremos ver daqui a pouquinho, tá bom? Bom, são estes os pronomes demonstrativos referentes às três pessoas do discurso. Esse aqui nós já acabamos de ver, lá o possessivo. Agora a gente vai ver aqui o demonstrativo, né? Então, nesse caso, por que são demonstrativos? Só recapitulando, porque eles são aqueles que situam a pessoa ou a coisa demonstrada em relação às três pessoas do discurso, tá bom? E essa questão de localização, ela se dá no espaço, no tempo e no próprio texto. Já já a gente vai ver isso. Então, primeira pessoa, este e estes, esta e esta, e o neutro aqui, isto, né? Segunda pessoa, esse, esses, essa e essas. E a terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela e aquelas. Pronto, masculino e no feminino. Tá, pessoal? Então vamos agora dar continuidade à nossa aula. Bom, em relação ao dia a dia, olha, apesar dos pronomes e os pronomes demonstrativos estarem relacionados, pessoal, com as três pessoas do discurso, no dia a dia nós não fazemos, essa distinção entre a primeira e a segunda pessoa. Então nós usamos só o esse. O este dificilmente se ouve no dia a dia. Tá? É esse, essa, esse, esses e assim por diante. Tá? Agora a gente vai ver justamente o emprego dos pronomes possessivos, tá bom? Em relação ao espaço. Isso aqui é muito fácil. Então vamos observar. Esta bermuda vai ficar ótima em você. Então observe o seguinte. Emprega-se o pronome demonstrativo este, que é relativo à primeira pessoa, quando a coisa demonstrada está próxima do locutor, isto é, da pessoa que está falando. Então vamos observar nessa imagem, quem está falando aqui que está com a bermuda. Então, ó, esta bermuda vai ficar ótima em você. Então, quando é que eu vou usar o esta aqui, na verdade? Eu vou usar o esta quando a coisa sendo demonstrada, ou a pessoa sendo demonstrada, está próximo do locutor, está com o locutor. Tá? Está com o locutor. Ou seja, está com aquele que está falando. Então, nesse caso, por exemplo, olha, aqui... É isso? A bermuda está com o próprio falante. Então nós usamos esta. Ficou claro? Então, recapitulando, eu vou usar esta quando a coisa sendo demonstrada está com o falante. Ou seja, esta caneta aqui azul. Esta caneta está comigo com o falante. Tranquilo? Beleza.
Agora o esse. Vamos ver quando é que se usa o esse. Certo? Então, primeiramente, vamos aqui observar novamente aqui os falantes. Ó, quem está falando é essa pessoa aqui. Esse aqui está próximo do falante, não é isso? Otton, isso aí é um top. Ó, isso aí é um top. Olha assim. O top está com quem? Com a pessoa com quem ele está falando, com o seu ouvinte. Ficou claro isso? Então, quando a coisa ser demonstrada, o objeto ser demonstrado, está com o meu ouvinte, nesse caso eu vou usar esse ou essa. Tá bom? Esses ou essas. Tranquilo? Ficou claro aí, pessoal? Então, observe quem é o falante. É isso aqui. A coisa que ele está demonstrando aqui está com o ouvinte dele, ou seja, com a pessoa com quem ele está falando. Então, nesse caso aqui, é essa. Ficou claro? Então, novamente, esta caneta é azul. Ó, eu estou falando e a coisa que eu estou demonstrando está comigo. Então, eu uso esta. Se eu estou falando com você, essa caneta aí é sua? Ó, a caneta está com quem eu estou falando. Então, nesse caso, eu uso essa. Simples, 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 não é isso? Então vamos observar agora a questão do aquele. Então, como eu falei para vocês, o este e o esse que é o mais complicado. Mas quando eu falo em aquele é muito fácil. Vamos entender aqui com base nessa tira. Aonde aqui... Desculpe. Aonde aqui o Cascão vai com aquilo, Cebolinha? Então note o seguinte, que quem está conversando aqui são os dois. A Mônica conversando com o Cebolinha sobre o Cascão. Ó, eles estão demonstrando... alguma coisa, esse fone de ouvido aqui que o Cascão está usando. Então está distante dos falantes ali, de quem está conversando. Ó, aquele menino que passou lá na rua, ou seja, está distante da gente aqui. Eu estou conversando com vocês, por exemplo, ó, aquele livro lá na escola, entendeu? Ou seja, está distante da gente. Então nesse caso aquele eu vou usar quando esse ser sendo demonstrado, essa coisa, esse objeto sendo demonstrado, está distante dos dois que estão conversando. Recapitulando, pessoal, novamente. Então, o esse eu vou usar quando o ser sendo demonstrado, a coisa sendo demonstrada, está com a pessoa que eu estou falando com ela. Ou seja, o meu ouvinte. Tá? Eu vou usar o esta quando a coisa está com o falante, ou seja, comigo. Então, novamente, vou pegar a caneta. Esta caneta está comigo, com o falante. Tranquilo? Dessa forma que a gente usa, tá? Os pronomes em relação a espaço. Agora vamos ver aqui os pronomes em relação ao tempo. Quando é que eu vou usar este, né? Estas e isto? Eu vou indicar justamente, vou usar os pronomes demonstrativos aqui, quando eles fizerem referência a tempo presente, em relação ao momento em que se fala. Como assim, professor? Olha só, esta semana está passando tão rápido, a semana presente, entendeu? Agora, esta manhã está linda, amanhã presente. Então é justamente isso. Eu vou usar o este, o esta e os seus plurais toda vez que eu indicar tempo presente em relação ao momento da fala. Então, este mês passou tão rápido, ou seja, um mês presente, o mês atual. Então eu vou usar em relação ao tempo este quando eu faço referência a presente em relação ao momento que estou falando, tá? Mais uma vez, esta semana está passando tão rápido, este mês passou tão rápido, esta manhã foi tão linda, está linda no caso, ou seja, manhã presente, mês presente, semana presente, atual, tranquilo? Agora, quando é que eu uso o esse, essa e o isso? É quando eu vou fazer referência a um tempo passado, ou então ao futuro em relação ao momento da fala, pessoal. Vamos entender isso aqui na prática. Nessa noite, irei a um baile. Então, observe, uma noite futura, tá? Então, nesse caso, nessa noite, irei ao baile. A noite ainda, eu irei ainda, ou seja, não aconteceu. Nessa noite não dormi nada, ou seja, na noite passada, tá, pessoal? Então justamente eu vou usar o esse, o essa, o isso e os seus plurais quando indicar o tempo passado ou então o tempo futuro em relação ao momento da minha fala. Ficou claro isso? Nessa noite irei a um baile.
irei a uma festa, irei à missa. Nessa noite não dormi nada, ou seja, na noite passada e no primeiro exemplo, na noite futura. Então é isso. Isso, essa e esse eu vou usar quando estiver indicando o tempo passado ou então tempo futuro. O este, desculpe, tá? O esta e os seus plurais e o isto vai ser usado quando estiver indicando o tempo presente em relação ao momento em que se fala. Certo? Fácil assim. E já o aquele, olha só, isso aqui passa muito, quem vai à missa, quem vai ao culto sabe disso aí, ó. Naquele tempo, Jesus andava pela Galileia, ó, naquele tempo, ou seja, um tempo muito distante do nosso. Ou seja, aquele, aquela, aquilo são usados em relação ao tempo, ou seja, um tempo bastante distante, um tempo distante do momento em que se fala. Então, naquele tempo, Jesus andava pela Galileia quando... Tá? Ou seja, há um bom tempo atrás, há mais de 2000 anos, né? Então, naquele dia, não sei como tive forças para continuar. Um dia distante, um dia bem passado mesmo, bem distante. Aquele foi o último ano difícil, ou seja, um ano bem distante, um ano distante. Então é isso, pessoal. Em relação ao tempo, os pronomes demonstrativos se usam dessa forma, tá? Em relação ao espaço, vai depender do falante, tá? Se eu estou com a coisa, é esta camisa é do projeto, porque a camisa está comigo, com o falante. Se o esse eu vou usar em relação a isso aqui, a espaço, a localização, viu, pessoal? Eu vou usar quando está com a pessoa com quem eu estou falando. Essa camisa tua, tu comprou aonde? Ou seja, do meu falante. E aquela, em relação ao espaço, é quando está distante da gente. Já os pronomes aqui, em relação a tempo, eu vou usar esse e essa quando eu indicar tempo passado ou futuro, tá? O este e o esta quando indicar presente. Então não esqueçam, este e esta, presente, esse e essa, passado ou futuro, e naquele, aquele, aquela, é quando é um passado bem distante. Tá? Agora, mais um uso em relação à questão que nós estamos falando, agora vamos ao próprio texto. Tá? Os pronomes também podem funcionar ainda como importantes elementos de coesão textual. Ou seja, fazendo referência ao que será dito ou ainda o que já foi dito. Vamos entender isso? Vamos lá. Em referência ao que ainda será dito. Ou seja, eu não falei, não mencionei durante todo o texto aqui a expressão, o que seja. Então não foi mencionado ainda, será dito agora. Então quando isso acontecer, eu vou usar o este, o esta e o isto. Tá? Não esqueçam. Vamos ver aqui, olha só. Esta pessoa não é doutor, mas dá plantão. Então vamos observar o seguinte, que esta pessoa até então não foi mencionada no texto, vai ser mencionada aqui. Então eu vou usar esta justamente quando ainda eu não disse, eu não falei, eu não fiz referência a nada até então, tá? Então eu vou usar o este ou esta. Ficou claro isso? Tranquilo. Então observe que o pronome esta, aqui no anúncio, se refere a um tipo de profissão que ainda não foi explicitado, tá? Ainda não tinha sido falado anteriormente, mas que é possível inferir pelo dia que comemora, que é justamente aqui o dia do médico. Tá, pessoal? Outro exemplo. A questão é esta. Observe que até então, olha, a esta aqui, pessoal, não foi mencionado nada sobre essa questão. Agora, a partir de então, que vai ser mencionado. Então é isso. Então este, ele vai fazer menção, ele vai fazer referência a algo que ainda não foi dito, não foi colocado anteriormente no texto. Vai ser a partir de agora, vai ser comentado aquilo. Então a questão é esta. Qual é a questão? Você está preparando, ou melhor, você está preparado para viver em outro país? Olha só, a questão agora que está sendo mencionada. Agora, o esse e o essa.
E os seus plurais? E o isso? Quando é que se usa? Então, eu vou usar em referência ao que já foi dito. Tá? Eu vou retomar aquela ideia. Eu vou dar continuidade àquilo que eu venho falando anteriormente. Tá? Então, é dessa forma. Ó, vamos observar? Vamos lá. As avestruzes não enfiam a cabeça na terra. Se fizessem isso, morreriam sufocados. Suas pernas são suficientemente grandes para essas aves se defenderem de quem as ataca, ou para fugirem correndo. Elas, na verdade, encostam o ouvido no chão para perceber a vibração do solo e a aproximação de eventuais predadores. Nessa posição, o animal também consegue se misturar com a vegetação e afastar qualquer perigo de ataque. Olha aí, sabiam disso? Muito interessante, não é? Então ele não coloca a cabeça dentro, enfia na terra, né? Senão ele iria morrer sufocado. É justamente para isso, para perceber a vibração do solo, para ver se tem algum predador chegando. Bom, agora vamos observar aqui e focar no isso. As avestruzes não enfiam a cabeça na terra. Se fizessem isso o quê? Justamente aquilo que eu já mencionei anteriormente, ou seja, enfiar a cabeça na terra. Então isso faz uma menção, tá? Faz referência a algo que eu já falei anteriormente no texto. Ficou claro isso? Então esse, o essa e o isso eu vou utilizar quando eu venho já falando, ou seja, há um elemento, alguma coisa que já foi dito anteriormente. Então eu vou retomar aquilo que eu já falei, aquilo que já está escrito anteriormente. O esta e o este e o isto vai ser utilizado no texto só quando eu vou fazer referência ainda, ou seja, eu não falei nada durante o texto, eu vou começar a falar a partir de agora, aí eu vou falar esta ideia, ou seja, uma ideia que eu não tinha mencionado anteriormente. Se fosse essa ideia que eu venho mencionando durante todo o processo do texto, todo o decorrer do texto, então essa ideia, ó, eu já estou retomando uma ideia que eu venho falando anteriormente. Tranquilo? Simples assim. Agora, o aquele, tá? Em referência a dois elementos anteriores expressos, emprega-se este, esta, isto, indicando o elemento mais próximo e aquele o mais distante. Por exemplo, eu já contraí gripe, HN1 e dengue. A dengue, no caso, no surto de 2013. E aquela, no caso a gripe, no surto de 2016. Então, a dengue aqui, ó, eu vou fazer referência ao que está próximo e aquela que está mais distante. Tá? Então, dessa forma aí que a gente utiliza os pronomes demonstrativos no texto. Tá, pessoal? Então, nós vimos aí que o pronome demonstrativo ele tem essas funções, essas utilidades em relação à localização, que foi a primeira explicação, em relação a tempo, em relação agora ao próprio texto, à própria construção textual. Então, ele vai estabelecer o que nós chamamos de coesão, ele vai dar... ele vai fazer referência a atos, a falas, a situações anteriores, no caso esse, e o este vai fazer referência a coisas que serão ditas a partir desse momento. Beleza, pessoal? Então vamos continuar com a nossa aula de hoje. Bom, vamos ver agora uma questãozinha sobre o uso dos pronomes demonstrativos. Então, empregue os pronomes demonstrativos adequados. Letra A. Eu vou dar um tempinho aí para vocês, tá? Por gentileza, coloque aí a resposta para a gente conferir aqui com vocês, aqui no chat, tá bom? Vou dar aí 30 segundinhos para vocês analisarem cada questão, beleza? Então vamos lá, respondam, tá? Coloque aí no chat. Pronto, pessoal. Vamos lá? Então aqui, ó, letra A. Esse anel ficou largo depois que emagreci ou é este anel? Quem respondeu este está correto. Porque, olha,
este anel. A pessoa que está falando está com o objeto, está com o anel. Então, a coisa e o anel, mais especificamente falando, está com o falante. Então, é este anel. Tá? Letra B. Nesta classe em que eu estou, todos me querem bem. Preste bem atenção. Nesta. Então, o falante está na sala. Então, nesta sala. Tá? Eu conheço aquela menina que passou. Por quê? Já está distante. Eu não estou falando com a menina, estou falando com alguém. Então eu falei, eu conheço, ei cara, ó, menina, eu conheço aquela menina, tá? Ou seja, eu estou conversando com o meu falante sobre uma terceira pessoa. Então nesse caso está distante da gente. Então eu conheço aquela menina que passou. Letra D. Olha só, letra D, né? Estudar só em véspera de prova não dá certo. E isso todos deveriam saber, tá? Isso, verdade, pessoal. Estudar só em véspera de prova não dá certo. E isso todos vocês deveriam saber. Bom, por que é isso? Porque eu já mencionei aqui qual é o assunto que está sendo tratado, tá? Letra E. Essa bolsa que está... É essa ou é esta bolsa que está usando? Que você está usando é linda? Então preste atenção, observe que eu estou falando com uma pessoa e esse meu ouvinte está com a bolsa com ele, tá? Então é essa bolsa. Essa blusa que eu estou usando não ficou como eu queria. É essa ou é esta blusa? E agora, observe, quem está falando é a coisa, a blusa, está com quem está falando. Não é esta blusa, então é esta. Ficou clara a diferença? Ó, essa bolsa que você está usando, ó, que você está usando. Detalhe importante, esse elemento, essa bolsa está com a pessoa com quem eu estou falando. Então eu falo essa. Esta blusa que eu estou usando, ó, a blusa está com o falante, com quem está falando. Então é esta. Simples assim. Bom, iremos ver agora os pronomes indefinidos. Tá? Então vamos lá. Observe que o anúncio "não tente me enganar com outra sandália" faz referência vaga a um calçado. No caso, outra, no anúncio tem sentido genérico de qualquer sandália, tá? E no contexto, o sentido de inferioridade em relação à sandália anunciada. Já sabemos qual é a sandália que o anúncio se refere. Então, nesse caso é o seguinte, olha só. É outra sandália, tá? Então a palavra outra não especifica, não define, faz menção de forma genérica a todos os outros tipos de sandálias, tá? Então isso nós chamamos aí de pronome indefinido. É simplesmente quando usamos a palavra, né, de forma não precisa, de forma genérica, né, de forma imprecisa. Tá bom? Aí nós usamos aí um pronome indefinido. E o que é o pronome indefinido? Vamos lá? Então, pronomes indefinidos são aqueles que se referem a um ser na terceira pessoa de modo impreciso, de modo genérico. Alguém me procurou, alguém te procurou, tá? Ninguém fala mais em mim. Quando eu falo ninguém, muitos estudantes gostaram ou gostariam de ser advogados. Quando eu falo isso aqui, eu não tenho uma precisão. Eu estou falando aqui de modo impreciso. Eu estou aqui generalizando de forma genérica, lógico, né? Então isso aqui, essas palavras que indicam isso, nós chamamos, tá, de pronomes indefinidos. Então, quando o pronome indefinido ele é empregado antes do substantivo, ele é um pronome adjetivo. É o que eu falei lá no início, se eu não me engano, ou se foi, mas vamos lá, não sei se foi para vocês, mas eu vou explicar aqui. O pronome adjetivo é um pronome que acompanha, tá, o substantivo. Por exemplo, é o caso aqui de demonstrativos, aquela sandália, os indefinidos, muitos estudantes nesse caso aqui, né, tá? Já os pronomes substantivos são pronomes que substituem o nome, o substantivo.
Como, por exemplo, os pronomes do caso reto. João gostava muito de viajar. Ele viajou bastante. Ele quem? O João. Então, nesse caso aí, o João aí, nesse caso, foi substituído pelo ele. Então, é um pronome substantivo. Tá bom? Tranquilos? Então, vamos dar aqui continuidade. Olha aqui. Quando o pronome indefinido substitui, é o caso que eu acabei de falar, o substantivo, nós chamamos esse pronome de substantivo. Vamos ver aqui? Muitos gostariam de ser advogados. Então, observe que aqui está substituindo estudantes. Substitui o nome, tá? O substantivo. Por isso que ele é chamado de pronome substantivo, tá? Pronome substantivo é quando ele substitui o nome. Pronome adjetivo é quando ele assume que ele fica ao lado de um substantivo. Muitos estudantes gostariam de ser advogados. Então, nesse caso, pronome adjetivo por esse fator que eu acabei de falar, porque está junto ao nome. Muitos gostariam de ser advogados. Nesse caso, o pronome indefinido assume o papel de substantivo. Então, ele é chamado também de pronome substantivo. Tá? Agora, alguns pronomes indefinidos eles são variáveis. O que é ser variável? Eles sofrem flexões de gênero e de número. E tem outros que são invariáveis. Então, quais são os pronomes variáveis? Algum, pode ser alguma, alguns, ou seja, sofre variação de gênero e sofre variação também de número. Nenhum, nenhuns, né? Nenhuma, tá? Todos, todo, toda pessoa, outro, outras, outra, e assim por diante, certo? Bastante, bastantes, tá? Qualquer, quanto, qual e assim por diante. Desculpa. Invariável é quando ele não sofre alteração de gênero e nem de número. Não existe alguéms, né? Não existe alguéms, ninguéms, não existe. Lógico que não. Então ele não sofre variação. Quer dizer que só tem essa forma aqui sempre. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, quem e que, tá? São os invariáveis, que não sofrem alteração de gênero nem de número. Então, quando temos um grupo de palavras com valor de pronome indefinido, nós chamamos de locução pronominal indefinida. Vamos ver como é? Veja aqui o exemplo. Todo mundo poderá participar da gincana. Todo mundo aqui, olha, não é um número exato, tá? De forma bem genérica mesmo aqui no caso, e é uma expressão. Então, o que é locução? É um grupo de palavras exercendo o papel de uma só. Nesse caso, exercendo o papel de um pronome indefinido. Então, eu tenho uma locução pronominal indefinida. Cada um dos alunos deverá escolher uma ilustração diferente para o trabalho. Cada um não tem um número exato, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, cada um é uma locução pronominal indefinida. Qualquer que... Ó, quem quer que vá... Eu vou falar outra coisa, tá vendo? O professor tá ficando... É o sono batendo. Então, quem quer que vá ao baile deverá usar traje a rigor. Então, ó, novamente, nós chamamos isso aqui de locução, porque é um grupo de palavras exercendo o mesmo papel do pronome indefinido. Então, locução pronominal indefinida. Tranquilos? Então, vamos lá continuar nossa aula. Aqui um outro fato interessante é o muito, quando ele é advérbio ou pronome. Quando isso acontece? Então, a palavra muito ele tanto pode ser pronome indefinido ou também pode ser advérbio. Qual é a diferença? Como é que a gente vai saber? Primeiramente é o seguinte, se a palavra muito se flexionar, isto é, tiver muita, muitos, muitas, trata-se de o quê? De um pronome indefinido, tá? Mas por que isso? Porque os advérbios não se flexionam. O advérbio é invariável, tá? Então, também há uma questão em relação a isso. Vai depender também do contexto. No exemplo, como muito abacate. Vai depender de quê? A ideia de comer bastante, né, intensificar a ação verbal de comer, aí vai ser advérbio. Agora, se for indefinir a quantidade de abacate que come, aí seria o quê? Pronome indefinido. Tá? Então, qual é a intenção de dizer? Então, depende do contexto, depende da frase também, para saber se muito ali
é advérbio ou se muito ele é pronome. Uma prática bastante interessante é você substituir. Se a palavra for se alterar, é porque vai ser por pronome indefinido. Por exemplo, eu gosto de comer muita manga. Ó, observe que muito e muita se flexionou. Então, nesse caso aí, nesse contexto, a ideia é a quantidade, né, várias. Então, nesse caso aí seria pronome. Tá bom? Fácil assim. Então, vamos continuar novamente. Agora, um outro fato também muito interessante que eu queria colocar para vocês é justamente quaisquer, plural por dentro. A palavra quaisquer, tá, é a única palavra da língua portuguesa que ela é formado, né, o plural dela, mediante modificações internas. É a única palavra do português que o plural acontece internamente, ou seja, dentro da própria palavra. Por exemplo, os quais, que vai ficar no plural. Então, o correto é justamente como está escrito aqui, quaisquer, tá? Vamos ver aqui o exemplo. Quaisquer que sejam as vítimas do trânsito, elas devem ser auxiliadas pelos demais motoristas, ó, quaisquer. Então, o plural não aconteceu no final, mas sim internamente. Então, ou seja, mais uma vez, é interessante saber disso, né? É um fato interessante da nossa língua, que é a única palavra que acontece esse tipo de plural, ou seja, se altera dentro mesmo da palavra. Vamos agora ver os nossos pronomes interrogativos. Tranquilos? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vocês coloquem aí no chat, por favor. Dessa forma eu vou me interagir com vocês para saber de fato qual é a dúvida que vocês estão tendo, tá? Uma outra coisa que eu venho falando constantemente é que vocês coloquem aí os assuntos que vocês querem assistir, que vocês querem ter. Porque é dessa forma que a gente vai ter essa troca, esse retorno, tá certo? Então coloque aí no chatzinho, professor, eu quero ver uma aula tal, pois na época que eu assisti na minha sala de aula, ou na aula não presencial, eu não compreendi direito esse assunto. Então eu estou aqui para isso, é para fazer que você reveja esse assunto, para você tirar suas eventuais dúvidas, tá bom? Então é bom para você mesmo, então pense em você, faça isso que eu estou pedindo. Beleza? Muito obrigado. Outra coisinha, pessoal, vamos deixar de conversinhas paralelas, tá bom? Vamos focar aqui na aula, chegando em casa não, né? Esse hábito, esse costume de falar. Mas vocês em casa, vocês peguem também esse conteúdo, vejam os livros de vocês, revejam, leiam esse assunto para de fato ficar algo concreto, algo aí pertinente sobre esse assunto, tá bom? Estudem, galera, porque quem vai ganhar com isso simplesmente são só vocês. Então vamos ver aqui os pronomes indefinidos, ou melhor, interrogativos, né? Mudamos aqui de pronome, então vamos lá. Quem não entendeu, levante a mão, tá aí. O que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. Ixi, Manolito aqui tá complicado, né? Então observe o seguinte, que a professora fez uma pergunta. E ao fazer essa pergunta, ela introduziu essa pergunta com a palavrinha. Quem não entendeu, levante a mão. Então, essa palavra, né, nesse caso, essa expressão, ou o que, ou quem, refere a quem? Ou melhor, é justamente o que nós estamos falando, é o pronome interrogativo. Então, o que são pronomes interrogativos? Pronomes interrogativos são os pronomes indefinidos que, quanto, como, qual, o que, quando empregados em frases interrogativas. Tá certo, pessoal? Ou seja, toda vez que você for fazer uma interrogação, vai aparecer justamente os pronomes interrogativos. Veja outros exemplos aqui. Ó. Que houve com você? O que você vai fazer nas férias? Qual é o seu nome? Quanto custa essa melancia? Então, ou seja, todas essas expressões aqui, essas palavrinhas aqui, que iniciam a interrogação, são chamados de pronomes interrogativos. Ou seja, são esses pronomes que são usados para fazer essas interrogações. Tá bom? Fácil, fácil, fácil. Uma observação aqui interessante. A palavra quando, indicando tempo, preste bem atenção. Como, indicando tempo. Onde, indicando lugar. Por que, indicando causa. Pertence à classe dos advérbios.
e também pode introduzir frases interrogativas, pessoal. Tá certo? Elas pertencem aos advérbios, mas elas também podem exercer o papel de pronome interrogativo. Quando elas são introduzidas aí, quando elas fazem a introdução da interrogação. Como assim, professor? Tá aí, ó. Como está o tempo lá fora hoje? Não é interrogação? Justamente. Então esse pronome aqui que introduziu essa interrogação é também um pronome interrogativo. Tá bom? Beleza? Simples assim. Pronomes interrogativos são os pronomes que introduzem, que iniciam, tá? Que vão dar início a essa interrogação. Fácil, fácil, fácil. Beleza? Pessoal, a gente está quase terminando, tá? Mas esse aqui é o nosso último assunto de hoje. Então, olha só, vamos ali rever novamente aqui, ou melhor, não novamente, mas vamos dar continuidade, tá bom? Então, o emprego dos pronomes oblíquos o e o a é muito fácil, tá? Então, vamos pular isso aqui, vou direto lá ao exemplo citado. Olha, os pronomes oblíquos o a, o os e o as, eles sofrem modificações no som e na escrita quando acontece o seguinte caso. Olha, vou capturar ele. Pessoal, toda vez, atenção, toda vez que a ideia for capturar ele, levar ele, tá? A ideia for essa, como é que tu vai falar, como é que tu vai escrever? É capturá-lo, falar, ou melhor, levá-lo, tá certo? Então, nesse sentido aí. Então, se a ideia for capturar ele, então, o que tu vai fazer? Tu vai escrever capturá-lo, ou então tu vai falar, no caso, capturá-lo, tá? Se liga nessa aí. Vamos ver aqui, ó. O que é que acontece? Qual é a modificação que acontece? Ele vai perder, primeiramente, o R, o verbo vai perder o R, tá? Vai ser acentuado aqui a letra A, e vai substituir, né, ou melhor, o O vai ser acrescentado aqui um L, fica LO, tá? Então é dessa forma que vai acontecer. Novamente, vou capturar ele, é a ideia. Então vou capturar, ó, sem o R, com acento e acrescento o L, LO. Então fica assim, eu vou capturá-lo, tá bom? Então vamos ver aqui novamente. Bom, isso vai ocorrer quando o verbo terminar em R, em S ou em Z. Pronto, pessoal, só 3 letrinhas aí. Se o verbo terminar em R, em S, em Z, vai acontecer aquele mesmo processo. A última letra se perde, ou seja, elimina-se o R, elimina-se o S e elimina-se o Z também. Coloca o tracinho, acentua a letra A e coloca LO ou lá. Vamos ver aqui na prática. Vou comprar um livro de aventura. Vou comprar ele, né? A ideia não é ele? Então o que acontece? Vou comprar, ó, elimina-se o R, acentua-se o A e LO. Vou comprá-lo. Então, o R é eliminado. Emprestamos os livros aos alunos. Emprestamos, ó, eles. A ideia não é essa? Então o que vai acontecer? Emprestamos, vai eliminar o S, o R, o S e o Z, tá? Eliminou-se o S, como aqui é o O, não acentua o O, só se fosse o A, tá? E o E com acento circunflexo, tá bom, pessoal? Beleza? Já a gente vai ver isso aqui, ó. Então, ó, perde-se o L e coloca los. Então, emprestamos-los aos alunos. Ele fez a tarefa ontem à noite. Então, ele fê-la ontem à noite. Fica esquisito? Fica. Por quê? Porque quase ninguém usa isso, né? Por isso que fica esquisito. Mas o correto seria esse. O que aconteceu? Letra E acentuado com acento circunflexo. Elimina-se o Z. Quais são as letras que serão eliminadas? O R, o S e o Z. Então, nessas 3 letras aqui, vai ficar LO ou lá. Lós ou lás, tá? Então, ele fê-la ontem à noite. Enviaram a carta na semana passada. Ó, enviaram na semana passada. Professor, o que aconteceu aqui? Opa, mudou. Ah, preste bem atenção. Boa observação aí. Pessoal, o lá e o LO é só quando o verbo terminar em R, em S ou em Z.
Se o som aqui for nasal, tá? Nesse caso aí, o que vai acontecer? Vai ser o na. Então, enviaram na. Por favor, põe no. Ó, não som nasal, on, ão, em. Então, se for som nasal, então vai ser nó. Viu, pessoal? E observe que não perde elemento, ou seja, não vai perder letras. Novamente, só vai perder letras se terminar em R, em S, E, I, Z e vai ficar ló ou las, tá bom? E assim por diante. Em síntese, nós temos a seguinte questão. Verbos terminados em R, em S ou em Z, acrescenta-se a letra L antes do O, do A, do OS, do AS. Detalhe importante, eliminando essas letras aqui da palavra. Verbos terminados em M, tá? On, ons, ou aqui também, não se altera nada na palavra, simplesmente coloca o N na frente do O, do A, do OS e do AS. Fica nas, não é isso? Nó, e assim por diante. Galera, pois era justamente esse assunto que nós iríamos tratar hoje. Espero que realmente tenha ficado alguma coisa. Fiquem com Deus, até semana que vem e fiquem aí com Ele, com o nosso Todo-Poderoso. Estudem, não esqueçam de estudar, complementem aí esse assunto estudando, tá bom? E vejam quais são os assuntos que vocês querem que eu fale na próxima aula. Fiquem com Deus, mais uma vez, cheiro!